Oi, amigos, tudo bem? Feriadão. Espero que todo mundo tenha curtido o feriado de uma maneira. Tô aqui olhando para ver se meu dente tá sujo. E tá, né? Tá, porque eu comi um queijo. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Aqui no lugar onde eu tô, o queijo é produzido de uma maneira linda e é delicioso. Então, assim, por exemplo, agora acabei de comer meio quilo. São bolinhas de mussarela feitas assim de uma forma caseira. Então, quer dizer, eu me perdi. Eu e a minha irmã, a gente se esbaldou no queijo. Então, não reparem não, porque na verdade eu tive inspiração para fazer esse vídeo assim. Não passei nenhuma make-up e também não passei, não escovei os dentes. A garota, assim que é bom, né? Espontaneidade e tudo mais. Mas vamos ao que interessa. Então, eu não vou entrar em detalhes da minha vivência pessoal, que é o que eu gosto de fazer, né? Porque envolve outras pessoas. Mas a gente veio, eu e meu marido, nós viemos aqui esse feriado e convivemos com pessoas super legais e estivemos num ambiente mais social, né? Com pessoas que a gente também não conhece e e isso, para quem está no caminho que a gente está, na proposta desse canal, a gente vai entrando num processo de despertar da consciência, e isso não deve transformar a gente em pessoas isoladas. Lembra o que eu costumo dizer para vocês? Embora a gente acabe se tornando mais isoladão, principalmente pessoas que têm um perfil assim parecido com o que eu tenho, que trabalham para isso, né, que acabam tendo que ter uma vida mais regrada, mais disciplinada em termos energéticos, né? Porque trabalham com essa força. Então, é natural que você acabe entrando num lugar de maior dificuldade quando você vai para o social, né? Então, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, né? Quando a gente está no social e como as pessoas se transformam no social, e isso não é um julgamento negativo, isso é positivo porque isso é humano, né? E como deve estar o nosso estado de vigilância, de observação, de autoobservação dentro de um ambiente social. A gente não pode ficar rígido, endurecido, se julgando, julgando os outros. O objetivo não é esse. O objetivo é sempre a gente estar fluido, a gente estar conversando sobre tudo. Se o grupo está conversando, por exemplo, assuntos mais fúteis, entre aspas, você conseguir estar ali e numa boa, e, né? O nosso objetivo é estar no meio das pessoas, sem julgá-las e também que a gente não se sinta julgado. Então, no geral, quando a gente julga, quando a gente é muito duro, quando a gente é muito rígido com a gente mesmo, a gente é com o outro, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu não bebo, né? Eu não bebo por minhas questões. Eu decidi não beber, para mim não foi difícil. Parei. Isso faz muito tempo. Tem anos que eu não bebo. E isso foi me tornando uma pessoa inicialmente esquisita, precisava evitar, precisava, sabe, eu não foi por nenhuma dependência química nem nada, embora eu já tenha feito muita merda, vocês sabem como é que é quando a gente fica bêbado. Mas não foi nada assim ao ponto de, eu fui internada ou tive que parar porque eu virei alcoólatra. Não. Embora eu tenho na minha família pessoas que têm problema com o alcoolismo e para mim com certeza seria um problema se eu continuasse da forma que eu era. Então, o resumo da ópera, quando eu descubro a espiritualidade de fato e começo a trabalhar com isso, para eu me equilibrar, eu parei, né? Porque desequilibra mesmo o nosso campo. E algumas pessoas são mais propensas ao desequilíbrio do campo. Até por conta claro, do emocional e da mediunidade. É tudo junto, né? Então, quando você está num ambiente onde todas as pessoas bebem e tal, as pessoas estão afrouxando o estado de consciência, digamos assim, né? Então você não pode também se manter uma pessoa dura ali, julgadora, sabe? Então você também tem que estar num estado de consciência afrouxado. E isso é muito bom, né? Isso é prova de que a gente está realmente amadurecendo espiritualmente, quando a gente consegue estar no meio de pessoas sem estar num molde espiritual o tempo todo. Embora faça parte, né?
você ter compreensão, você ter... a gente começa a enxergar coisas que estão além. Isso é não estou falando de superpoderes, mas você começa a captar outras coisas, porque até o olhar fica mais treinado para que isso aconteça. Mas é não permitir que isso interfira na sua forma fluida de estar ali com todo mundo, certo? Enfim, o que eu queria dizer é que agora que todo mundo foi embora, a gente ficou aqui mais um pouquinho, e a gente está aqui reflexivo e meditativo, né? É que é sempre muito bom você estar de coração aberto para todas as experiências, para todas as pessoas, para todas as formas de se relacionar, para estar aberto como as pessoas se relacionam, deixar que elas sejam elas mesmas, se permitir ser. E tudo é, de fato, projeção. Né? Os outros, tudo que você vê nos outros é o que você tá com a tua lente vendo. Então, é você. Né? Então, na medida em que você começa realmente a se trabalhar espiritualmente, se trabalhar emocionalmente, o autoconhecimento, você pega os teus processos e já sabe quem você é e quem o teu ego é. E aí, no social, você não se identifica com ele. Então, ele vai te mandar, você vai entrar, mas você já vai se conhecer a tal ponto de que, peraí, só um instantinho, isso aqui não. Agora eu tô aqui e tá de boa. E pronto, né? Então é natural que você fique mais em silêncio, né? Eu, por exemplo, era extremamente falante. Eu ainda sou, né? Mas quando eu bebia e ia pra galera, eu era extremamente falante, dominadora, era engraçada, era, sabe, o centro das atenções. E isso de um lado bom e de um lado ruim, porque hoje eu fico mais na minha, né? Não sou mais o holofote não tá mais em cima de mim, eu nem quero que isso aconteça. E a atenção que você chama é um outro tipo de atenção, né? E a forma como que você pode falar demais, assim, pode se comunicar, mas é uma outra forma. Então, você fica mais no agora, sabe assim? Você não é vencido por processos que passam na frente. Isso é meio complexo de falar, poderia até falar como isso se dá em mim, que eu constatei agora nesse feriado que eu tô muito bem, assim, sabe? Nesse sentido, dos processos. Porque no social todo mundo se transforma e você às vezes se mascara. Às vezes falta um pouco com a verdade. É natural isso, tá? Não tô entrando em julgamento. E eu não tenho entrado mais nisso. Às vezes até o meu mental manda algumas falas, assim, que eu pego no ar e já jogo para lá. E estamos trabalhando paralelo, né? Mas não fica nada tão chicoteador, sabe? Não fica nada tão pesado de ser feito. E você consegue curtir mais estar ali sem nenhum tipo de subterfúgio ou fuga. Né? Então, consegui me conectar com a natureza, consegui fazer minhas coisas, consegui escrever, consegui meditar, consegui sem ser a chata da parada. Sabe assim? Sem ser a fanática, sem ser... Não, tô falando de movimento interno, tá? Tô falando externo, porque externo ninguém nem me percebeu. Entende? É interno mesmo, é aquela cobrança que você tem, que eu preciso ser espiritual, que eu preciso fazer, que eu preciso acontecer. Não. Eu dei conta de tudo dentro de mim de uma forma harmônica. Então, houve a comprovação de todo o meu trabalho, que eu estou fazendo sempre comigo mesmo, com os meus pacientes, na minha jornada, nessa existência. Quando eu venho para um ambiente assim, com outras pessoas que eu não conheço, que estão num ritmo de festa, né, de curtir, de se curtir, de ir para a piscina, de beber, de fazer churrasco, de não sei o quê. Então, assim, eu não como carne. E tudo fluiu, sabe? Não teve nenhuma espécie de julgamento em relação ao que as pessoas estavam fazendo ou deixando de fazer. Eu me permiti ser eu e permitir as pessoas serem. Então, eu venho aqui para fazer esse vídeo, óbvio, como sempre, numa da gente trocar e crescer junto, né? E como a gente passa por processos dentro do nosso despertar, do nosso processo de autocentramento, né? É quando a gente sai daquele falso autocentramento e entra num autocentramento verdadeiro, sem nenhum tipo de uso de nada,
nem de um álcool, nem de nada. E você consegue estar dentro desses ambientes e tudo bem. É claro que a gente está num ambiente grande, a natureza, né? Tem, sabe? Então, dá para fazer isso de uma maneira tranquila. Mas quem está nesse processo de autocentramento misturado com espiritualidade, de fato, você tem que escolher os ambientes, né? Você não pode se meter num lugar de toda hora de festa, fechado, escuro, com música alta. Você até pode de vez em quando, mas que não seja essa vibe sempre, porque senão você vai acabar mascarando o processo ou sendo influenciado por energias, tá? Claro, né? Mas não é disso que eu estou falando. Aqui foi tudo sob controle, no sentido de tudo muito legal de constatar. Ok. E aí, eu estou aqui refletindo sobre tudo isso e fui abrindo meus e-mails, né? E aí eu encontro aqui uma mensagem do grupo arcturiano, que eu não tenho certeza, mas eu acredito que eu seja contatada por eles, pelos arcturianos, tá? Porque até agora aqui, quando eu fui ler essa mensagem, eu senti aqui como se fosse um filete de luz, de energia, na minha coroa para cima. Ficou muito, muito forte, sabe? E aí eu entrei num diálogo mental. Só estava de olho fechado, entrei num diálogo mental que eu acredito que tenha sido com eles. Não vou falar o conteúdo porque é meu. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a mensagem. Então eu vou apenas ler de uma forma que entre em vocês fechem os olhos se quiserem e embarquem nessa reflexão comigo, tá? Depois eu encerro o vídeo porque aqui eu tenho mais o que fazer, né, galera? Eu vou curtir aqui esse finalzinho. Você está pronto para ir além da superfície. Queridos, saudações em amor a todos vocês. É chegado um novo tempo, um período durante o qual altas frequências de energia de luz estão sendo disponibilizadas, um estado mais elevado de consciência para todos os receptivos. Apesar das aparências, tudo está seguindo de acordo com o plano. O trem saiu da estação. Permitam o processo, queridos, pois tudo é como deveria ser quando as frequências da luz fluem para o mundo em ondas cada vez mais intensas de consciência superior. Aqueles que ainda estão adormecidos nas ilusões dos sentidos podem não compreender exatamente o que está acontecendo, mas também experimentam essas intensas energias. Isso muitas vezes traz sensações que eles só são capazes de interpretar através de seu nível particular de consciência, resultando em ações de raiva, medo e agressão. Instabilidade. Você que está desperto sabe o que está acontecendo energeticamente neste momento. Mas pode ser muito fácil voltar aos velhos hábitos que anteriormente eram os chamados para a sobrevivência como medo, dúvida e raiva. Simplesmente permitam o processo, queridos. Permitam o processo. Eu estou dizendo porque tudo isso eu estava refletindo antes de ler o texto. Sobre tudo que eu vivi aqui num microcosmo, né? No macro, aí com vocês também está acontecendo. E vocês precisam se jogar nessas experiências, sem medo. Porque quando você está com o outro, que você vê o processo do outro, você vê o seu processo. O importante é você não focar no processo do outro, em julgamento, nada disso. É você, muito pelo contrário, acolher o seu processo e estar pronto para compreender o processo do outro quando vier. Porque o outro não está desperto e ele está vivendo isso. Então, se você entrar no julgamento, qual é o sentido do teu desenvolvimento espiritual? Ele não está acontecendo da forma ideal. Tá? Você está dentro de um processo, claro, tenho certeza que você está crescendo espiritualmente, mas você ainda está escorregando na parte do julgamento. Então, vamos mais um step adiante, tá? As pessoas estão num processo, às vezes elas ficam instáveis emocionalmente, às vezes elas usam álcool demais nos finais de semana. Isso também deixa que a instabilidade fique preponderante, fique maior. E você tem que estar pronto
para compreender e não alimentar as energias. Você precisa ser um neutralizador dos ambientes, porque através da sua neutralidade, a tua consciência ali desperta, você muda a frequência do lugar. Muitas vezes isso acontece. Só que você não tem que estar intencionando isso. Isso é natural. Então, se você está nesse processo teu de acolher as tuas sombras e saber que o medo, a dúvida, a raiva vem e ela, assim como vem, vai, faz parte, está se olhando, está realmente se trabalhando, você acaba se tornando uma pessoa apta a neutralizar essas energias nos outros. Confie que o seu eu superior sabe exatamente para o que você está pronto, quando e como trazê-lo para você. Você alcançou esse momento espiritual onde deve começar a ir além da dúvida, pois a dúvida nada mais é do que uma faceta da crença da separação. Aí entra a parte da dúvida mais específica que todos nós passamos por isso, né? De duvidar dos fenômenos, de duvidar dos processos, de duvidar onde estou indo mesmo. Peraí, espiritualidade é ou não é? Não sei. Em cada um se dá de uma maneira. Duvidar de si mesmo, enfim. Isso nada mais é do que uma faceta da crença da separação. Continuar a confiar em suas dúvidas, e não na verdade, servirá apenas para ancorar você no passado. As crenças de separação mantêm você isolado de Deus, das outras pessoas, da natureza e, o mais importante, do seu próprio eu divino. Sua jornada espiritual ao longo das vidas trouxe você para um lugar de saber que você não é e nunca poderia ser separado do Um. Entretanto, alguns continuam a entender a unidade como um conceito mental ou informação intelectual, nunca permitindo que ele se torne seu estado atingido de consciência. Honrem-se. Olha só. Então, exemplo pequeno, tá? Estou dando um exemplo aqui porque para mim é difícil conviver com pessoas. Então, esse final de semana eu convivi com pessoas. E eu vi tudo isso acontecendo aqui dentro da minha oportunidade, né? De estar com as pessoas. Então, você pode testar isso com as pessoas que você convive, com os amigos, com os familiares e tal. Na prática, as pessoas são um instrumento que aparecem para revelar você. Elas vão despertar você de você mesmo. Entende? Acordar você. Então, se você não estiver atento, você pode se tornar inconsciente de você, dos seus processos, e se deixar levar pelo que se apresenta externamente. Você e o outro são um nesse sentido. No momento em que você acolhe teus... Eu já falei, vou repetir. Você se acolhe no que está acontecendo com você, está ligado ali na tua mente, no ego, né? na consciência, está se tornando mais consciente. Você começa a trazer para si, acolher o outro, acolher o mundo, como se fossem você, porque são. Se por algum motivo você estiver se excluindo da unidade, você está em separação. Na verdade, eu vou ler um pouco antes. Honrem-se, reconhecendo que, apesar de qualquer aparência, vocês são e poderiam ser apenas expressões da fonte do Um, porque nada mais existe. Se por algum motivo você estiver se excluindo da unidade, você está em separação. A culpa cria uma sensação de separação, mesmo para os muito despertos, quando as ações do passado são lembradas e examinadas com uma consciência nova e mais elevada. Ou seja, exemplo, trazendo para o meu exemplo. Estou aqui, todo mundo bebendo. Eu tenho a minha memória, que foram muitos anos bebendo na minha vida e sendo inconsciente. Então, quando eu me pego me avaliando, né, claro que vão me trazer memórias. Estar num ambiente assim me traz memórias de mim mesma, de como eu era, ainda mais porque eu estava aqui com a minha irmã. Então, minha irmã foi uma pessoa que me conheceu em todos os momentos da minha vida, estava comigo. Então, eu tenho uma tendência com a minha nova consciência, a minha nova realidade, a nova Daphne, que fiz merdas no passado. E muitas pessoas espelham essa merda que eu fiz, a forma que eu me comportei, enfim. Se eu não acolho essa Daphne do passado, eu não tenho a menor condição de acolher as pessoas. E ainda mais, se eu não acolho essa Daphne, eu fico trazendo a memória me joga para baixo,
eu não me sinto digna de ser quem eu sou hoje. Me sinto na dúvida de quem sou. Entro na dúvida dos meus processos, das minhas conquistas. Aí quando alguém me sacaneia, alguém que me conhece, me conheceu naquelas épocas, eu posso cair a vibração. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso que esteja falando aqui num exemplo pequeno, tá? Então, a culpa, ela cria essa dificuldade da gente se manter na elevação e na unidade. Permitam, amem e aceitem tudo, desde os vossos queridos do passado, tanto os bons como os maus, pois ao fazê-lo vos permitirão deixar o passado para trás, o seu próprio, e relegar as partes dolorosas ao nada que realmente são. Tudo no meu passado está acolhido por mim, até porque eu consegui escrever um livro de conteúdo autobiográfico para que vocês pudessem ter, dentro da minha vivência pessoal, conceitos espiritualistas e vivências de vidas passadas e tudo mais, acessos meus, para que possa entrar de uma forma humana em vocês, né? Alguém fez isso, olha que legal, todos os conceitos espiritualistas misturados aqui numa vivência de uma pessoa. Então, quando eu escrevi esse livro, eu pude entrar eu pude constatar o meu grau de superação, né? O turning point na virada da minha vida. Assim, mesmo, uma virada consciencial que eu consigo olhar para trás e não me identificar mais e voltar para cá. E passar adiante para vocês, porque todos somos um e é legal a gente compartilhar experiência. Mas se eu não tivesse acolhido todo o meu passado, existem pessoas que hoje ainda me olham como eu era. Não acreditam. Eu já falei isso em outros vídeos. E tudo bem. Se eu não tivesse convicta, ou se realmente não tivesse sido um processo verdadeiro, eu poderia baixar minha frequência estando com essas pessoas. Não é o caso. Né? Não é o caso. Antigamente eu me sentia muito mal quando eu era alvo de piada, alvo de sacanagem, de bullying, sabe aquela roda, tá todo mundo de zoação? Tem sempre um que zoa todo mundo. E hoje, quando eu entro nessa roda e que me colocam nesse lugar de azoada, né? Eu me sinto bem. Eu consigo rir de mim mesma, rir do que o outro está falando. Né? Tem gente que não consegue, porque se identifica, fica na dúvida se é aquilo que o outro está falando. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, é a prova de que realmente a coisa está superada, sabe? O processo está acontecendo. A culpa é simplesmente outra faceta da crença na separação. Separação do seu verdadeiro eu e dos outros envolvidos. Perceba que as ações realizadas no passado representaram seu estado de consciência atingido naquele momento. Cada indivíduo é requerido apenas para viver em seu estado mais elevado de consciência, que é o que você estava fazendo. Você não está mais neste antigo estado de consciência, mas evoluiu para se tornar um indivíduo novo e desperto. O verdadeiro significado de nascer de novo. Aquele que entende o mundo de maneira diferente do que no passado, através de uma consciência que reconhece a natureza divina do eu e dos outros. Então você imagina, eu tenho total simpatia pelas pessoas que são parecidas com o que eu era na época, sabe? E assim, pessoas que vivem histórias diferentes, têm personalidades diferentes do que a minha, né? Do que a minha foi, mas que têm comportamentos parecidos, porque somos humanos, então a gente tem ali estruturas parecidas, né? Então, eu tenho uma facilidade enorme de, por eu ter saído, eu conseguir acolher. Agora, né, gente? Porque é um processo, entende? Eu tô gravando esse vídeo para dizer que a coisa está acontecendo de fato. Ok. Então, você reconhece a natureza divina do seu eu e dos outros. E é muito legal isso, né, cara? Quando você vê o teu ego vindo, a mente jogando o pensamento, e você pegando ele no ar, falando assim, não, isso não faz parte mais de hoje. Peraí, vamos deixar isso aqui, ó, não se identificar. Porque o outro também é você, e você tá aqui para ajudar, você não tá aqui para criticar. Saiba que muitas experiências passadas foram escolhidas para o crescimento espiritual. Se você for orientado a fazer as pazes com alguém dentro da estrutura do que é apropriado, faça-o, mas não deixe que o passado se demore ou o sobrecarregue.
Seu maior serviço a qualquer um que o tenha ofendido ou a quem você tenha ofendido é enviar luz e perdão de uma consciência de unidade para todos os envolvidos, inclusive para você mesmo. Então, quer um exemplo maior do que você está com a sua irmã? Irmãos, no geral, irmãos, né, vou falar pela minha irmã e eu, a gente já teve momentos na vida assim, de se separar. Então, se a gente não tiver essa capacidade de se perdoar, a gente, como acontece com muitos irmãos, né, que são irmãos de sangue e não se falam, né, cada um para o seu canto, ou se falam só boa noite, bom dia, boa tarde, oi, você vai lá? Vou, e você? Ah, tá. Ó, temos que decidir aqui a coisa da mamãe e do papai. Fora isso, não se falam mais. Isso é também história espiritual, pregressa. Então, a gente inevitavelmente está aqui para o amor, para o perdão. É claro que existem vários níveis aí e também é processo, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando formas da gente conseguir perdoar. Se você não consegue sozinho, não deixe que o tempo faça. Vai buscar regressão, vai buscar uma casa espiritualista, uma ferramenta de constelação familiar, vai tentar sair disso o quanto antes, para você não deixar esse corpo com essa marca. Deixar esse corpo com essa marca no espírito. O tempo está aqui agora para reconhecer, aceitar e começar a viver como um ser divino. Altas frequências de energia da ascensão estão forçando todos os que se prepararam ao longo da vida a fazer essa escolha. O tempo para a procrastinação acabou. Dizer a si mesmo que você não está pronto ou espiritual o suficiente é um absurdo baseado em crenças de separação. A hora é agora para que todos que são sérios sobre sua evolução espiritual. Você está escolhendo continuar vivendo, se movendo e tendo seu ser em conceitos de dualidade e separação, tendo aulas, lendo livros, acendendo velas, etc. Porque é familiar, continuando a procurar o que você já sabe, ou você é corajoso o suficiente para deixar tudo para trás e entrar em sua própria luz. Então, entendam bem que isso aqui é importante. Vela, livro, aula, guru, mestre e tal, não é necessário. O ideal é a gente chegar lá, tá? Mas tem um ponto aqui importante. No processo, quando você acende uma vela, porque eu gosto disso, né? É justamente para aumentar o teu poder de foco e intenção. Você, no momento que está ritualizando, você está fazendo uma potencialização do teu estado consciencial. Porque muitas vezes o negócio pega fogo aqui, fica denso e você... Opa! Então, também serve para você voltar. Mas aqui o que ele está dizendo é que a gente tem que estar corajoso o suficiente e preparado para a gente deixar tudo para trás e se firmar na nossa própria luz. Né? Não se pautar em livros, né? Não se pautar em gurus, não se pautar no fora e se pautar no dentro. Perfeito. Todos têm livre-arbítrio e podem viver em ilusão para sempre, se escolherem. Mas agora é um momento perfeito e poderoso para os despertos moverem-se para novos reinos de consciência e deixarem para trás tudo o que não serve mais à sua alma ou continuar alimentando as ilusões de sentido material. Eu sou o que eu sou. O que essa frase sagrada realmente significa? Significa exatamente o que diz, queridos. Eu, a única consciência, energia, substância e realidade, sou o que sou. Muitos de vocês estão dizendo, sim, mas... Sem mais, meus queridos. O tempo do mas se esgotou e não pode mais existir para quem leva a sério sua evolução espiritual. Ou você aceita que você é um ser divino, incorporando todas as qualidades da fonte, ou você não acredita. Você se preparou para isso ao longo da vida e está pronto para entrar em seu próprio eu agora. Você está qualificado para terminar com a busca e a procura de aulas, livros, grupos, ferramentas espirituais, etc. Mas o hábito de buscar
tornou-se tão arraigado que mesmo os mais evoluídos hesitam em desistir, sem perceber que ainda receberão informações e serem ensinados, mas o ensino superior virá de dentro e não de fora. Quando eu comecei a ler o primeiro parágrafo, ou o segundo ou o terceiro, aqui no início desse texto, a minha coroa fez assim, e eu recebi um diálogo mental que me liberou ali alguns pontos, e eu só agradeci, sabe? Por quê? Porque é justamente disso que se trata. Então, quando eu conecto com um texto desse, existe uma egrégora conectada a esse texto. Ele veio de uma egrégora. E quem lê está tendo ativações. Isso é muito forte e poderoso. Então, de fato, a nossa conexão com eles vem de dentro para fora. Não vem de fora para dentro. A gente tem que ler, tem que estudar, pode ter mestre, tem que ter, faz parte do processo. Mas depois de um tempo, você tem que saber que você está habilitado sozinho para receber. Dentro de você. Tá? Não estamos dizendo que não há mais lugar para cursos, livros, leituras, cristais, cerimônias, etc. Visto que para muitos, especialmente iniciantes, essas ferramentas são a ponte que os levará a verdades mais elevadas. Nem dizemos que você não pode desfrutar do seu cristal favorito, ir à igreja ou fazer alguma aula para a qual você possa ser guiado. Mas essas coisas agora devem se tornar uma escolha, ao invés de uma necessidade. É o que eu sempre falo até nas palestras. Escolher uma religião tem que ser feito quando você está com a tua consciência desperta. No sentido de despertei. Sabe? O velho ficou para trás, o novo agora eu estou conectada com uma realidade que a gente sabe que é processual e que conecta. Né? Então, assim, quando você já tem essa conexão, esse esclarecimento de quem você é e do que você está fazendo aqui, é o momento de você escolher uma religião. Tá? Ou até mudar de religião, ou enfim. Vocês não são mais iniciantes e qualquer dependência contínua de pessoas, lugares ou coisas exteriores na crença de que eles são necessários à sua espiritualidade pode servir apenas para mantê-lo ligado ao que é antigo e falso. Tudo baseado na dualidade e na separação. Olha que profundidade esse parágrafo. A gente não precisa de nada. Metafísica é uma ação tomada para curar, corrigir ou mudar alguma coisa. Misticismo é a percepção de que não há nada para curar, corrigir ou mudar. Você está pronto para se tornar um místico moderno. Aqueles que vivem no mundo, mas não pertencem a ele. É o que eu estou dizendo. Eu nem tinha lido tudo, tá? Estou lendo com vocês também. Isso pode ser difícil para aqueles que vivem da prática e do ensino da metafísica. É o dever sagrado de quem ensina e trabalha nos campos metafísicos permitir que seus alunos cresçam, além da necessidade deles ou de qualquer prática particular. Um professor evoluído deixará claro para seus alunos que as ferramentas espirituais servem apenas para ativar aquilo que já está totalmente presente dentro deles, em vez de ser a fonte de poder. O objetivo final de qualquer caminho espiritual é fazer o aluno crescer para além das necessidades dele e em sua realização de o que eu tenho procurado, eu sou. O que eu tenho procurado, eu sou. Na medida em que você integra a unidade, você sabe que aqui não tem nada a buscar. Mas a busca fez parte. Mas você é. Não tem nada a buscar. A potência está. Entende? Aí as coisas se manifestam. Não? As intensas energias de luz, outra coisa. Eu, mesmo quando não estava desperta, eu achava muito esquisita essa coisa da dependência química não ter cura. Naquela época em que eu questionava isso, eu pensava, não é possível que não tenha cura um negócio desse. Não é possível.
Então, as minhas questões relacionadas a isso me levavam a crer que eu sempre fui uma terapeuta que pensava assim, eu não quero nenhum paciente dependente de mim. Eu acho um absurdo um paciente ficar 5 anos, 15 anos numa análise, sabe? Isso é a própria necessidade, e eu compreendo o momento dos pacientes que fazem isso, tá bom? Mas é a própria necessidade egóica, né, de separar-se. É precisar de alguém fora para te dar um aval para você ser você mesmo. E eu entendo a necessidade disso no mundo dual. Mas no momento em que você compreende que você essas coisas se dissolvem. Então aí a pessoa vira um bom terapeuta de fato. Né? Porque você passa a ter a integração dentro de si, a prática, né, do que você teoriza, e você passa a treinar pessoas, estar habilitado a treinar pessoas a chegarem aí. Isso é um bom terapeuta. Não quero nenhum paciente dependente de mim, eu sempre falo isso. Não quero ninguém me endeusando, achando que eu sou perfeito, achando isso ou aquilo. Entendeu? Pode até ter uma admiração, porque isso faz parte, né? Mas você colocar a pessoa num lugar, a gente já falou sobre isso. Isso aí traz frustração, traz separação, traz desilusão, um monte de coisa. Porque a pessoa fica desconectada dela mesma, né? Então, aí só dá desgraça, gente. As intensas energias de luz estão forçando as densas energias, ainda mantidas na memória celular, a aparecer fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Permita que essas experiências, que às vezes podem ser desagradáveis, se movam para além da superfície, mesmo que levem vários dias. Esteja consciente de que qualquer dor ou inconveniência é temporária. Lei da impermanência. É praticar isso. Apareceu o padrão que você não gosta em você, deixa ele aparecer. Sabendo que ele vai, porque a hora é essa. De você deixar vir, não se identificar com aquilo, pum, passou. Curou, apareceu para curar, tá? Se você não aceita, você se identifica. Você nega, ou você faz aquilo crescer, tá? Velhas energias armazenadas de outras vidas são simplesmente crenças impessoais aceitas e reivindicadas como realidade, o que é importante lembrar no caso de uma clareira se tornar desconfortável. Isso a gente aprende em meditação vipassana principalmente, né? Porque vai vir um bloco que é de vida passada, né? E aí você não pode deixar que aquilo se torne realidade aqui. É de lá. Por isso que o processo de autoobservação e de saber seus pontos fracos, onde é que teu ego está parado, é tão importante para na prática da vida. Isso você aprende em terapia, para depois você praticar, para sempre. Até se iluminar, né, meu bem? Se você declarar para si mesmo e acreditar em afirmações do tipo sou isso, sou aquilo, tipo sou doente, deprimido, medroso, etc., você traz esses conceitos de volta ao seu campo de energia e os atribui com uma realidade e poder que eles não têm. É então onde eles podem voltar a ser pessoalmente seus. Tá? Então não se apeguem a discursos, a pensamentos que vêm. Às vezes o nosso inconsciente é tão rápido que a gente já verbalizou coisas que a gente nem é nosso. É de lá. Então, é só prestar atenção, assim, porque hoje eu não tô bem, hoje eu tô mal. Hoje eu tô, sabe, não alimenta. Deixa que a coisa venha, não verbaliza e vai tranquilo e deixa dissolver. Porque passa. É uma das leis universais, né? A lei da impermanência. Só que a gente é ansioso, teimoso, né? Não deixa que a lei seja a lei. A gente quer ser a lei, né? Então aí voltam a ser pessoalmente seus. Quer dizer, o teu egão pegou para você de novo, o que já não era seu, hein? Então entendam, tem uma proposta de energia de liberação aqui acontecendo agora. Porra, aí você vai ficar pegando de volta aquilo que era antigo, cara? Embarca nessa onda de deixa vir e deixa embora, tá bom?
Isso significa que, apesar das aparências ou enquanto tomamos passos humanos que sejam necessários para uma situação, você sabe e sustenta a verdade que existe além da superfície. Se alguma experiência dolorosa de esclarecimento surgir para você, lembre-se de que essas coisas não são algum tipo de punição kármica, mas representam uma graduação que indica sua prontidão para limpá-las e ir além do passado para uma consciência mais elevada. Eu fiz isso direto esse final de semana. Aprenda a lidar com experiências de limpeza desconfortáveis, a partir de um estado de consciência centrado e neutro. Cara, tô usando até as palavras que eu usei, eu não li, eu juro por Deus. Capaz de dizer, é apenas isso novamente. Simplesmente deixando o que quer que esteja surgindo sem poder. Uma consciência coletiva baseada na dualidade, na separação, é o que une o mundo tridimensional do bem e do mal. Vocês estão testemunhando o caos de hoje porque a consciência, que é a substância de toda a forma, está mudando rapidamente à medida que mais almas despertam e adicionam sua luz a essa mistura. Porque vocês são seres divinos, vocês são criadores e nunca devem esquecer ou ignorar isso. Esteja alerta para o que você está criando através de pensamentos, palavras, crenças, etc. Seu estado de consciência. Permita que criações equivocadas se tornem seus professores. Ao invés de culpar alguma fonte externa, quando você se encontra em uma situação problemática, honestamente examine seu sistema de crenças, honestamente. Vai lá no papai e mamãe também, sabe? Não tenha medo de fuçar e desmontar todo mundo. Entende? Porque você vai ser mais liberto. Você sendo liberto, você liberta também uma galera, porque você é todo mundo. E mais, hein, gente? Eu tô sentindo uma onda de que as pessoas estão querendo ficar mais prósperas. Para você ser mais próspero financeiramente, você precisa entrar aqui, hein? Você tem que avaliar honestamente seu sistema de crenças, seus bloqueios, seus papais, suas mamães e tudo que envolve o dinheiro. Dinheiro é energia. E quem manda na sua energia hoje é seu sistema de crenças. Então é ir lá explorar isso para ir liberando aos pouquinhos para a gente ser mais próspero, hein, gente? Porque dinheiro também traz felicidade nesse mundo. Não é que eu tô vendo uma onda de pessoas, ao mesmo tempo que eu tô, tá uma galera. Então, assim, realmente o financeiro está sendo tocado também, tá? Aprenda a viver no momento atual como um observador, não ignorando o que você observa, mas sim vendo o mundo através dos olhos da consciência espiritual. Seja como um adulto que está assistindo crianças brincando em uma caixa de areia. O observador percebe que uma delas é uma espécie de valentão. Alguns se rendem e fazem o que o valentão quer, e os outros brincam silenciosamente sozinhos, sem se importar ou se render ao valentão. O observador não precisa entrar na caixa de areia com as crianças, mas pode guiar a direção do jogo através de alguma interação firme, mas amorosa. Firme, mas amorosa. Isso é um estado de presença consciente. Então, novamente, ele não pode fazer nada, simplesmente permitindo que a energia atue, sabiamente consciente que, com o tempo, cada um experimentará as lições que eles criaram e puseram em movimento a partir de seu estado de consciência atingido com ou sem sua ajuda. Seja o que for que um observador espiritualmente consciente faça, ele sempre faz isso do centro, seguindo a orientação que flui livremente da consciência espiritual e da confiança que vem do centro do seu coração. Eu estou falando isso. Chegou a hora de todos os despertos viverem o que eles sabem, trazendo amor incondicional a todas as situações e circunstâncias, não importando quão aparentemente humano possa parecer. Isso nunca significa ser o capacho de outro ou ficar em alguma situação tóxica na falsa crença de que eles estão sendo espirituais e amorosos. Isso é forçação de barra egóica. Levar o amor incondicional a alguma situação tóxica pode significar poderosamente afirmar para si mesmo e para os outros: já é suficiente. Sempre honre seu próprio eu divino. Limite. Significa aceitar-se completamente como um ser divino aqui na Terra para despertar
aprender, evoluir e depois ajudar os outros que estão prontos para compreender e ascender às realidades dimensionais mais elevadas. Vocês são os mostradores do caminho e os professores que auxiliam o nascimento de um estado mais elevado de consciência universal. Tudo o que você tem preparado por vidas já chegou. Você vai pegar o trem ou esperar mais algumas vidas? Nós somos o grupo Arcturiano. Meus amigos, muito emocionante. Compartilhe com ética, mantendo todos os créditos. Formatação de coração a coração. É uma página, tá? Marilyn Rafaele. Vou falar em português. Marilyn... Não consigo, gente. Não consigo. Marilyn Rafael. Gente, vocês sabem. Tradução. Semente das Estrelas. Cíntia Liborio. Revisão de texto. Valéria Albuquerque. Yay! Tá bom? Então, eu queria mesmo era compartilhar esse texto. Acabei fazendo uma introdução pessoal. Espero que tenha feito, assim, sentido, que eu tenha conseguido passar o que precisa chegar. Estamos todos juntos. Não exijam demais de vocês no processo. Lembrem-se que processo é processo. Então, deixa a lei da impermanência atuar. Viu? Observou? Deixou ir. Tá bom? Peguem leve com vocês mesmos. Super beijo.